Olá, sou Cristian Camilo e sejam bem-vindos a mais uma edição do camiloarte.com. Oi pessoal, hoje eu vou falar de nitidez na fotografia. Isso nem sempre foi uma busca dos fotógrafos. Existiu um movimento muito interessante no final do século XIX e para o começo do século XX, conhecido como pictorialismo. Esse movimento usou e abusou de produzir fotografias com foco bem suave ou até mesmo com ausência de foco. A intenção era promover a fotografia como uma forma de arte, tentando aproximá-la do reconhecimento que a pintura sempre possuiu, por exemplo. O pictorialismo deixou sua marca. Hoje, fotógrafos usam e abusam de produzir fotografias com foco bem suave ou até mesmo com ausência de foco, tudo desfocado. Contudo, a nitidez do ponto de foco ajuda em muito quando queremos contar uma história. Por exemplo, destacar um certo contexto numa cena, ou quem é o personagem principal daquele contexto. O tempo de exposição, a abertura de lente, a distância focal da lente e o bloqueio de foco são alguns recursos técnicos que oferecem algum desafio, principalmente para o fotógrafo que está começando. Vou começar falando da abertura da lente. Eu já abordei em outros episódios essa questão, vocês podem procurar. À medida que fechamos a abertura, o diafragma da lente, aumentamos a profundidade de campo. Isso significa dizer que aumentamos a quantidade de elementos em foco, aumentamos a zona de foco. Assim podemos destacar cada vez mais, por exemplo, o que está atrás e na frente do ponto principal de foco. Contudo, a distância focal da lente afeta também a profundidade de campo. Uma lente 24mm com abertura 2.8 possui muito mais profundidade e nitidez no ponto de foco do que uma lente 85mm com a mesma abertura em 2.8. Por isso, é tão recomendado que, quando fotografamos com 85mm, ou até mais que isso, umas 100mm, 200mm, fechemos a lente um pouco mais, para termos nitidez e um pouco mais de profundidade de campo, para assim destacar bastante onde está o foco. Utilizar a 85mm com abertura de 4.5, 5.6 é o recomendado, pois focar, mesmo com motor de foco automático, pode ser um grande desafio. Se utilizar 1.8, 2.4 por aí, você vai ter um pouco de dificuldade. Outro elemento importante é o tempo de exposição. Toda distância focal possui um tempo de exposição equivalente para congelarmos o ponto de foco. Por exemplo, se utilizamos um 85mm, é recomendado utilizar aproximadamente 100 avos de um segundo. Uma 30mm, uma 24mm, você pode deixar em 30 avos de segundo. Uma 50mm, vocês podem deixar em 60 avos de segundo. Contudo, depende muito do que vocês estão fotografando. Se vocês estão retratando um casal paradinho, esses valores fazem sentido. Mas se vocês fotografam um cachorro que não para de se movimentar, ou uma moto, ou algum esportista, bom, aí você tem que ser muito mais conservador nesse tempo de exposição. Você tem que buscar um tempo de exposição muito mais curto. No exemplo da lente 50mm, por exemplo, se você estiver utilizando, o recomendado é subir para 100 avos de um segundo, 200 avos de um segundo. Se estiver fotografando alguma coisa que se move muito e altera o tempo inteiro a distância relativa entre o fotógrafo e o objeto fotografado. O bloqueio de foco também é uma opção importante que as câmeras trazem hoje. Por exemplo, quando estamos fotografando num barzinho ou numa balada, um show de uma banda, e você tem a distância fixa entre você e o cantor, muitas vezes perdemos o momento daquela expressão simplesmente porque a câmera tentou focar e não conseguiu captar na hora certa. Bem, se você pressiona o botão de bloqueio de foco, a câmera para de fazer o exercício de refocagem. Isso significa o seguinte: você pode focar e manter pressionado esse botão. Na Nikon vem com a sigla AFL, na Canon é o botão asterisco que vem configurado para fazer essa ação. Essa ação diz para a câmera: não precisa refocar, porque você já focou e manteve a distância relativa. Nesse caso, você tem como garantir a captura do momento exato e uma fotografia com foco bem nítido. Quantas fotos perdemos por não conhecer essa função? Vocês imaginam que vocês perderam bastante e, de certa maneira, produziram uma fotografia totalmente desfocada.
Um recurso importante também, esse das lentes, é a zona de infinito de foco. Independente da lente, da distância focal da lente, quando queremos fazer uma fotografia de paisagem, por exemplo, ou de algum elemento que está muito distante, a lente entra na zona de infinito. Isso significa que todos os elementos naquele ponto estão em foco, com nitidez. Não precisamos ter mais profundidade de campo, não precisamos fechar a lente para f11, f22, valores absurdos. Não. Se a sua lente focou e entrou na marcação de zona de foco, que vem com o símbolo de na marcação da zona de infinito, que vem com o símbolo de infinito, vocês com certeza estarão com todos os elementos em foco a partir daquele ponto. Então aí vocês podem fotografar com abertura de f1.8, que é um valor ridículo de profundidade de campo, mas tudo estará em foco. Aí você pode compensar abaixando o ISO, pode ter mais um tempo de exposição mais curto, te dando mais estabilidade, por exemplo. Esses são alguns recursos que envolvem a câmera e a lente, mas no processamento da imagem podemos também optar por ter mais nitidez, alterando, por exemplo, os perfis de estilo que a câmera DSLR oferece. Tanto a Canon como a Nikon e a Sony têm os perfis retrato, paisagem, e a gente pode customizar os valores de contraste e nitidez. De fábrica, as marcas mandam um padrão, sem muita alteração, com quase nada de nitidez. Por isso eu sugiro que vocês alterem, experimentem. Caso estejam fotografando em JPEG, mas se estão fotografando em RAW, nada dessas alterações fará efeito. Em outro episódio eu expliquei a diferença desses dois arquivos. Vocês podem buscar? Bom, eu deixo a sugestão. Quando fotografam em JPEG, essas alterações farão efeito. Em RAW, será necessária a utilização de um programa de pós-edição. Muito obrigado a todos que têm me acompanhado. Se inscrevam no canal. Sou muito grato a todos que têm deixado os recados. Tanto no YouTube quanto no Facebook, por e-mail, mandando suas dúvidas. À medida do tempo vou produzindo episódios para saná-las. Sou Christian Camilo, muito obrigado, nos vemos semana que vem. Valeu!